Assim, o técnico de TI em geral, nessa área de engenharia de software, ela tem muita versatilidade, né? Como você até mesmo falou, tem muitas áreas que você pode ir. Qual assim, eu queria só entender assim por cima, com algumas áreas que dá pra gente listar aqui. Cara, são inúmeras. Eu vou listar aqui talvez algumas mais famosas ou que seja mais fácil vocês encontrarem, assim, alguém que trabalha com isso ou alguma informação na internet. A gente tem, por exemplo, programador. Né? E aí, existe programador de vários tipos. Tá? Assim, existem várias linguagens de programação. Para determinados objetivos diferentes. Tá? Mas, resumindo, a gente tem, por exemplo, programador back-end e programador front-end. O que é que significa isso, Cris? Programador back-end é aquela galera que trabalha mais com dados. Análise de dados, banco de dados, cria arquitetura da aplicação e tudo mais. O programador front-end, ele já estuda mais questões de design, de montar a interface que o usuário vai ver. É tipo assim, o back-end ele é o engenheiro e o front-end ele é o arquiteto. Ele vai tentar deixar bonito exatamente. A estrutura. E aí eu tô falando aqui bem superficialmente. E eu falando muito mais superficialmente ainda. Você vê o exemplo que eu dei. Mas aí a gente tem, por exemplo, também os designers, né? Que hoje são extremamente importantes por conta da usabilidade das aplicações. Tá? Então, vou dar o exemplo, voltar para a RevConnect, né? RevConnect, dando aqui, fazendo marketing, né? Mas, tipo, voltando para a RevConnect, o nosso aplicativo, por exemplo, ele é muito usado pela pessoa no campo. O cara que está trabalhando lá na colheita e tal. E muitas vezes essas pessoas não são tão habituadas com tecnologia, não são pessoas que têm costume de usar o celular. Ou que até a luminosidade do sol, quando bate no celular, atrapalha. Então, por exemplo, os nossos designers se preocupam com as cores dos botões. Os nossos designers se preocupam com as posições dos elementos, os tamanhos dos textos. Então, tipo, o design hoje ele é muito importante dentro e o design, me tira essa dúvida. O design, ele precisa ser um programador? Não. Existe uma faculdade, por exemplo, lá na Web City Quixadá, tem um curso de design. Não, sim. Existe essa área de design. Só que eu fico na dúvida se a pessoa, para trabalhar com front-end, ela precisa necessariamente saber como integrar o design com o... Existe o papel do design, que é a pessoa que vai ser responsável por criar as interfaces, e ela vai usar ferramentas tipo Figma, Adobe, Illustrator, essas paradas do tipo aí, outro que eu não entendo muito, então me desculpem se eu errei os design. E aí ele vai criar esse material e vai passar para os programadores front-end. Os programadores front-end, eles vão receber esse material e vão reproduzir. Entendi. Reproduzir como? Criando os códigos que são responsáveis por criar aqueles elementos. Entendi. Falando de novo, bem superficialmente. E o front-end ele vai ter esse problema de pegar o design, aí ele vai entender aquele design ali, como vai traduzir ele em programação para ligar com o back-end. Que aí vai tudo funcionar. Sim. Por isso precisa de muita gente, cara, fazendo isso. Não, e aqui só são 3, mas, por exemplo, lá eu também faço parte do time de qualidade. Então, que é a galera que, depois que tudo isso aí acontece, recebe o pacote e diz assim, ó, esse pacote aqui tá ok, que é os testers. Então, a galera que garante que tá tudo funcionando de boa. Um abraço aí pro meu time de qualidade. E assim, e hoje em dia tem muito software que abre o beta teste para o usuário. Sim, né? sim. O usuário sim. se qualifica lá. Isso é meio que uma roubadinha. O risco. E assim, é uma roubadinha da empresa, porque, beleza, eu vou pagar aqui um time para liberar o programa assim, o software nos trinks. Não. Libera aqui uma parcela aqui para os usuários que assinarem o termo de vou testar o software. Sim. E eles vão reportar alguns erros, a gente vai usar aqui o banco de dados, corrigir. Às vezes eles conseguem atingir uma massa que eles não conseguiriam montar um time para ir. Sei lá, eu quero testar aqui com 1000 pessoas. Exato. E aí, tipo assim, isso é interessante. Sim. E aí, além disso, também tem toda a parte gerencial. Então, a gente tem analistas que são as pessoas responsáveis por criar a ideia do software. Então, tipo assim, você deu o exemplo, por exemplo, do software do mercantil. Alguém teve que escrever esse software. Escrever como? Perguntar o que é que tem que ter, estudar as leis que regem aquele âmbito, que é a pessoa que cria toda a regra de negócio do software, sabe? Então, tem esse cara, ele é tão importante porque é ele que vai dizer a forma como o cliente espera daquele software, sabe? Então, se ele errar, o efeito manada do erro é geral. O programador back-end não vai no mercantil saber se... ele vai fazer o que esse cara falou. Ele vai fazer exatamente o que o cara mandou. E tem a galera que trabalha com gerenciamento, né? Que são os gerentes de time, os líderes de time, que eles são responsáveis por controlar a demanda que chega, são responsáveis por gerenciar o trabalho do time, dividir as atividades e tudo mais. De novo, estou falando bem por cima aqui, as mais conhecidas.
Assim, galera tudo pesquisar. quando na tua aula lá na escola técnica, tu abrange essa área? O curso ele é dividido em disciplinas, e aí tem várias disciplinas de todas essas coisas que a gente conversou aqui. Cada uma dessas partes aí tem uma disciplinazinha que fala sobre isso, que mostra um pouco sobre esse front-end, sobre essa parte de análise, sobre um pouquinho de back-end, banco de dados. Só que é um curso técnico, né? Então eles não vão estudar isso tipo afinco, mas eles já saem de lá com capacidade de procurar uma vaga no mercado. Sai. Se você terminar o terceiro ano no curso, em algum curso de TI, na escola profissional, você está apto a procurar uma vaga no mercado de trabalho, porque você vai ter conhecimento. E as empresas vão te treinar muito também, sabe?